Bora lá que hoje é dia da gente remexer e destrinchar todo o episódio, o terceiro episódio dessa série sensacional que é Loki, então é depois da vinheta, vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Deixa aqui a inscrição logo de cara se você não faz parte da família, vem fazer parte com a gente aqui, ativa o sininho e junto com toda a galera que tá desde o começo, manda ver nesse like, porque é esse like que vai botar o nosso trabalho lá pra cima, como ajuda na divulgação. Bora pra análise do episódio. Galera, esse episódio fez a gente mergulhar de uma vez por todas naquele famoso paradoxo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O episódio começa então com a Ravonna Renslayer, que estava sumida desde lá do final da primeira temporada, que num combinado com aquela inteligência artificial, o reloginho animado, a senhorita Minutos, elas combinam então, a Ravonna diz que quer ir ao encontro justamente do criador de toda a AVT, que estaria em perigo. Usando o pad temporal dela, então ela vai parar em 1868 em Chicago e lá ela se encontra com a senhorita Minutos, que determina para ela qual era o plano traçado justamente por aquele que permanece. Ravonna Renslayer descobre então que ele está morto, mas que ele deixou um plano. Tão logo ele percebeu que as coisas iriam dar errado, ele deixa um plano, deixa a senhorita Minutos incumbida de realizar esse plano, que seria pegar aquele manual completaço de toda a AVT, aquele mesmo desenvolvido e criado pelo Ouroboros, e jogar lá numa determinada janela de uma casa muito simples ali naquele lugar, e é justamente ali que mora a versão criança de Victor Timely, uma das variantes de Kang, mas possivelmente a variante que se tornará o aquele que permanece. Logo de cara é interessante ver como que a Ravonna Renslayer já procura lutar pelo espaço dela dentro da AVT. Ela questiona a própria senhorita Minutos, mas o que eu ganho se eu fizer isso? Quer dizer, a Ravonna não esconde que ela tem ambições também dentro da agência. Depois então da Ravonna realizar o pedido, então, executar a parte do plano do aquele que permanece, ela deixa lá o livreto na casa do garoto, do Victor Timely, e o episódio leva a gente pra dentro da AVT em puro caos, né? O Ouroboros totalmente apavorado, nervoso ali, porque todo mundo vai morrer, ele frisa isso várias vezes, tentando controlar o tear temporal. E para controlar o tear temporal, eles só tinham duas saídas. O tear só poderia ser acessado ou pelo criador daquilo, uma variante do Kang, né, do Nathaniel Richards, ou do aquele que permanece, ou alguém que tivesse acesso irrestrito a todos os sistemas da AVT, que seria a própria inteligência artificial sumida, desaparecida, a senhorita Minutos. Eles deduzem então que elas estão macumunadas, estão juntas, e como o Casey já tinha descoberto ali um sinal do pad temporal da Ravonna, eles decidem seguir na expectativa de que achando uma acharia a outra, e bingo, eles estavam corretos. Mobius e Loki partem então atrás da senhorita Minutos, usando o sinal, né, que eles levam eles primeiramente a 1868, eles não estão entendendo muito bem aquilo, mas um segundo sinal é captado e aí sim, 25 anos depois eles vão para 1893, que é o título do episódio, né, aonde acontece uma feira em Chicago, a Grande Feira Internacional de Chicago, um evento real que aconteceu de fato mesmo, e foi um evento em comemoração que durou vários meses, né, mas em comemoração aos 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. Passeando pela feira, a gente viu ali vários momentos inusitados, né, como o Loki se deparando a um stand ali dedicado aos deuses nórdicos, né, e é interessante a cara do Loki olhando que ele mesmo não foi lembrado, até o Balder, o Bravo, foi lembrado, né, que realmente existe nos quadrinhos da Marvel também, é até importante, aparece várias vezes nas histórias em quadrinhos do Thor, mas o próprio Loki não é lembrado, né? Interessante ele mostrando uma pitadinha de inveja do Thor, né? O Thor não é tão alto assim. Outro fato interessante da feira é ver um garotinho vendendo um jornal lá, e uma das matérias é justamente sobre um relógio animado que tem assombrado a todos ali, né? Claro que é a senhorita Minutos. Depois disso, então, eles passeando pela feira acabam achando um cartaz anunciando o show de um tal de Victor Timely, e eles não tiveram mais dúvidas, o Loki principalmente não tem mais dúvidas, né? Aonde
onde esse cientista promete apresentar ali uma maravilha temporal e eles vão ver o que é essa maravilha temporal. Estávamos diante exatamente da cena pós-crédito do último filme do Homem-Formiga, né? Então o Victor Time ele apresenta ali o que seria em pleno século XIX, final do século XIX, o protótipo do próprio tear temporal que ele extrai exatamente do livro, de ideias deixadas pelo livro, que a própria Ravonna, a pedido do Aquele que Permanece, deixa lá. Olha o paradoxo, né? Logicamente que era um tear temporal totalmente longe de ser a versão final, porque em pleno século XIX ele não contava com todas as tecnologias possíveis para construir aquele artefato. Por isso que o Victor Time ele aproveitava-se dessas feiras justamente para, no melhor estilo vigarista, né, vender um monte de invenções dele mal concluídas, mal terminadas em troco de dinheiro, né? Era assim que ele vinha levando a vida, na vigarice pura. Mas nem por isso, nem de longe, significa que ele seria um impostor, que ele não seria um inventor. Pelo contrário, ele é sim um homem muito inteligente, mas com ideias muito à frente do seu tempo, o que o impedia, de certa forma, de efetivamente realizar suas invenções. Por isso que eu disse, quem veio primeiro, ovo ou a galinha? O Victor Time ele teria construído a AVT se ele não tivesse recebido aquele livro? Mas a AVT um dia foi criada. Ela foi criada por quem pela primeira vez? Dali pra frente, então, o Loki e o Mobius entendem que muito melhor do que pegar a própria Senhorita Minutos seria conduzir de volta a AVT o próprio Victor Timely, porque ele teria a aura temporal necessária para acessar a máquina, para que o Ouroboros pudesse acessar o coração da AVT que estava colapsando, que era o tear temporal. O problema é que quem não pensava assim era a Sylvie, que aparece do nada ali, já que ela tem o melhor de todos os pads temporais, né, que ela tira justamente do Aquele que Permanece depois que ela mata ele, né? Ela fica com aquele pad que permite que ela vá livremente para qualquer lugar no tempo e espaço, inclusive entre universos. É o pad mais desenvolvido, tá de posse dela. Então ela chega rapidamente ali e parte para cima com tudo do Victor Time, ele querendo matar ele, e o Loki tentando explicar para ela que não podia fazer aquilo, porque se a AVT colapsasse, de fato, não haveria nenhuma linha ramificada sequer para Sylvie continuar existindo. Depois da confusão inicial na feira, o Victor Time ele consegue fugir então, pegando um barquinho junto com a Ravonna, junto com a Senhorita Minutos, e eles vão pro laboratório dele, longe ali de Chicago, para Wisconsin. Durante a viagem, Ravonna é largada para trás porque a Senhorita Minutos, altamente consciente, altamente independente, uma inteligência artificial com ganâncias também, e pior do que isso, apaixonada pelo Victor Time. Vê se pode um troço desse. Pior do que uma mulher ferida, uma mulher machucada que pode se sentir ameaçada, é uma inteligência artificial apaixonada e que vai fazer de tudo para tirar da frente qualquer possibilidade de alguém roubar o grande amor da vida dela, e a Ravonna acabou se tornando ali uma concorrente forte, né, contra a Senhorita Minutos. O próprio Victor, chegando no laboratório dele, percebe as intenções da Senhorita Minutos, com uma conversa ali até perturbadora, né, de que só faltou ele inventar um corpo para ela, para que elas pudessem ficar juntos, para que ela pudesse deixar de ser só o brinquedinho dele. Ele dá uma assustada com aquilo até o ponto de conseguir aprisionar ela num dispositivo que parece até um celular, né? Mas é o único lugar que consegue prender ou desligar a Senhorita Minutos momentaneamente. Na sequência disso, então, a Ravonna aparece enfurecida, né? Sarcasticamente, ela ouviu a treta entre os dois e fala: atrapalham aqui a briga de casal, e ela vai com tudo pra cima do Victor Time, justamente mostrando as ambições dela também. Ela quer ser a grande controladora da ordem dentro da AVT. Ela se cansa de toda essa ladainha de variantes e tudo mais. Ela quer dominar a tudo, ela quer o lugar dela de destaque dentro da AVT. Só ela se considera capaz de reorganizar tudo. Nesse momento, mais uma vez, a Sylvie chega usando os poderes dela, afasta todo mundo, tira todo mundo da frente e parte para cima para executar o cancelamento, mais uma vez, de uma outra variante, quando ela é pega de surpresa justamente pelo discurso daquele Victor Time. E claramente aquela variante nem chega aos pés da cabeça e das ambições do Aquele que Permanece.
E ele solta ali pra ela que realmente, olha, eu não sou o homem que você tá pensando que eu sou. Eu faço as minhas próprias escolhas, você não conhece o coração que bate aqui dentro. E isso faz até com que ela se emocione. E ela se retrai, ela não consegue matar o Victor Timely e permite que o Loki e o Mobius levem ele justamente para a AVT, para que eles possam, usando a aura temporal dele, consertar e dominar o tear temporal. E ela diz, eu espero não me arrepender de deixar vocês executarem esse plano, hein? E assim eles vão lá para dentro da AVT de novo e ela fica para resolver um probleminha que ela tem com a Ravonna Renslayer. Ela também hesita em matar a Ravonna Renslayer e diz para ela, cuidado com os desejos, você sempre quis um lugar no fim dos tempos. E ela abre usando aquele pad justamente um portal temporal e empurra a Ravonna para dentro daquele portal, caindo exatamente dentro da cidadela do fim dos tempos, só que no momento bem posterior já ao que tinha acontecido na temporada anterior. Então, dentro ali do palácio da cidadela no fim dos tempos, a Ravonna Renslayer se depara com o corpo assassinado ali do aquele que permanece já em decomposição, e ela solta ali a senhorita Minutes, que se decepciona, né, em ver que ela tá ali de volta, né? Que figura essa senhorita Minutes, né? E ali elas conversam um pouco, a senhorita Minutes realmente reconhece que foi um erro da parte do Victor Timely transformar a Ravonna em inimiga dele, né? Justamente alguém que saberia todos os segredos, né? Mas que conversinha mole dessa inteligência artificial. Foi ela que plantou a sementinha do mal na cabeça do Victor, né? É muito mal intencionada. Vamos prestar atenção nessa inteligência artificial, porque ela vai querer dominar tudo. Esse lance dela falar que ela queria um corpo, isso não foi à toa. Possivelmente, eu acho aqui, teoria da minha cabeça, que ela vai conseguir, sim, se transportar para um corpo, não digo biológico, né? Mas tecnológico, é bem possível que ela consiga isso. O mistério final, que é o gancho para o próximo episódio, ou um dos ganchos para o próximo episódio, é justamente a senhorita Minutes dizendo para Ravonna que ela sabe sim um segredaço grandão, realmente, sobre a Ravonna Renslayer, mas que se ela revelar, a Ravonna vai ficar extremamente irritada. O que será que é, hein, galera? Um dos grandes ganchos, sem dúvida nenhuma, é ver como que o Victor Timely ele vai se comportar dentro da AVT, se maravilhando com tudo aquilo que ele tá vendo. Aliás, quem é Victor Timely nos quadrinhos, né? Pra gente ter uma noção do que a Marvel está adaptando pro live action. O Victor Timely nos quadrinhos é sim uma variante de Kang ou de Nathaniel Richards, que nasce no século 30, mas que decide passar boa parte da vida no início do século 20, usando tecnologias do futuro. Então, dessa forma, ele sempre estava um passo na frente de todos os inventores que realmente eram daquela linha temporal do século 20, então ele estava sempre com essa vantagem, sempre de estar à frente. Em Viscose, nos arredores do laboratório, ele constrói uma cidade que seria justamente a cidade que no futuro seria a cidade de Cronópolis, base, fortaleza quântica que a gente viu lá no filme do Homem-Formiga, justamente a cidade do Kang o Conquistador. A vigarice desse Victor Timely dos quadrinhos se dá justamente porque ele cria invenções, ele cria coisas com base no conhecimento futuro dele e justamente com a possibilidade de usar artefatos do futuro no passado. Será que nós vamos ver uma adaptação também da Ravonna Renslayer dos quadrinhos? E quem é a Ravonna Renslayer dos quadrinhos? Nos quadrinhos, Ravonna Lexus Renslayer é filha do rei Carelius, não da Terra 616, mas da Terra 6311. Nascida no século 40, em dado momento, ela se depara com Kang o Conquistador, que numa de suas viagens no tempo e entre universos, viagens multiversais, ele acaba chegando na Terra 6311 e luta contra o pai da Ravonna, deixando a Ravonna possessa de raiva contra o Kang. Ele só não derrota totalmente, só não esmaga todo o reino de Carelius
porque o Kang em dado momento se vê atraído pela Ravonna, se apaixona pela princesa Ravonna. E a partir daí ele tenta diversas investidas contra ela sem sucesso. De tanto ficar no pé da moça, um belo dia ela acaba cedendo e até tem lá uma relação amorosa com o Kang, mas não dá pra dizer que é uma relação perfeita dessa do tipo e viveram felizes para sempre. Não, muito longe disso. Ravonna e Kang sempre viveram uma relação de amor e ódio. Em dado momento, ela até se sacrifica por Kang, mas Kang fica tão machucado por ver o amor dele morrer, que ele viaja até o limbo e traz de volta a Ravonna, porém modificada, uma variante modificada, com os seus níveis de caráter um pouco duvidosos, com os seus níveis de moralidade um pouco diferentes, e ela até assume o nome de Terminatrix nos quadrinhos. Será que o segredo que a Senhorita Minutos vai trazer à luz para Ravonna Renslayer é de que ela é filha, de que ela é da realeza, que ela é uma princesa que foi cooptada por Kang o Conquistador em dado momento da história? São apenas chutes e teorias com base nos quadrinhos. Esse background dos quadrinhos sempre nos permitem viajar um pouco nas teorias, né? Porque a gente sempre fica pensando como que eles vão adaptar pro live action. E te agradeço se você ficou comigo até agora aqui nesse vídeo. Portanto, se você não deixou a sua inscrição no começo, te peço, vem fazer parte da família, deixa aqui a tua inscrição, ativa o sininho para nunca perder nenhum vídeo. Junto com toda a galera, manda ver nesse like que, olha, bota o nosso trabalho realmente para cima, como a gente depende do like de vocês. De resto, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.